O Núcleo de Radiodramaturgia EBC e a Soarmec apresentam Contos no Rádio. Hoje você vai ouvir na série Contos no Rádio um programa especial pelos 50 anos do golpe militar de 1964. Eles não nos calaram. Março de 1964. Gracindo Júnior. Antes de 31 de março, no dia 13 de março, eu estava na boca de um microfone no programa Paulo Gracindo. Eu abri o programa Paulo Gracindo nessa época, falando exatamente sobre o que tinha acontecido com Jean Goulart, ali onde a gente acabou de falar, ali na Central do Brasil, ali o grande comício do Jean, que juntou uma população imensa. Isso aconteceu no dia 13 de março. No dia 15 de março eu estava nesse microfone falando exatamente o pensamento que eu tinha a respeito do que se chamava revolução. Eu tinha 20 anos de idade, obviamente um jeito de falar, uma coisa de 20 anos, uma agressividade, como se eu fosse dono da verdade, com poder absoluto. Falei mal, eu sei que meia hora depois tinha um pelotão para me pegar, ali na Rádio Nacional. Me pegou e me levou para, naquela época era Ministério da Guerra, me levaram direto para lá para eu fazer, obviamente, uma apresentação das minhas ideias. Gerdau dos Santos. E nós estávamos na Rádio Nacional, fazendo nossas gravações, nosso trabalho de rádio ator, me lembro disso. Mas eu me lembro que a Rádio Nacional, nesse dia, o ministro da Justiça, Abelardo Jurema, instalou dentro da Rádio Nacional a rede da legalidade para todo o Brasil e convidava todos os líderes, todas as instituições democráticas, todos os sindicatos, federações de trabalhadores, tudo isso iam lá e tinha gente que espontaneamente fazia um pronunciamento, cantores, artistas pediam, não, estou aqui para apoiar o presidente João Goulart, que todos nós lutávamos nesse momento pela garantia da Constituição brasileira. Um golpe militar se dá no Brasil. O presidente João Goulart, eleito pelo povo, foi deposto. As liberdades democráticas são suprimidas. A Rádio Nacional é invadida. Tentavam calar as vozes do Brasil. A década de 60 pulsava. A gente vai contar corrente até não poder resistir. Na noite do dia 31 de março, o golpe é deflagrado. No dia 1º de abril, o Rio de Janeiro amanhece com as tropas do general Mourão Filho nas ruas. Nos próximos 20 anos, o Brasil estaria sob o jugo de uma ditadura militar. O edifício à noite na Praça Mauá era o cenário de boa parte da efervescência artística e intelectual daquele tempo. Os artistas e pensadores da época são declarados os primeiros inimigos do regime. Em A Noite, 67 artistas são perseguidos e mais 81 deveriam ter suas atividades cuidadosamente investigadas. Eram as ordens. Antes mesmo que o golpe de 1964 completasse um dia de existência, as listas de perseguidos começaram a passar de mão em mão pelos corredores escuros e esvaziados da Rádio Nacional. Atores, cantores, compositores, redatores, programadores, contra-regras figuravam na relação daqueles que passavam, de uma hora para outra, ao título de inimigos da moral e da democracia. Escuta, estão falando que várias pessoas estão sendo afastadas por medida de segurança. Medida de segurança? Esses milicos. Fala baixo. Você tá com a lista? Deixa eu ver a lista. Mário Lago, Dias Gomes. Que absurdo. Mas tem mais. Pasme. Estão perseguindo até a Isis de Oliveira. Mas a Isis, ela é um ídolo popular. As cartas não param de chegar pra ela por causa das novelas. Wanda Lacerda, Mário Brazini, Gerdau dos Santos. Até o Gracindo, tão novo, tá na lista. Fala baixo. Vem vida alguém. Olha, a coisa não tá fácil. Melhor a gente sair daqui. Grandes nomes da Rádio Nacional são submetidos a um inquérito policial militar. Destes, 36 são sumariamente demitidos.
Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Decreto de 23 de julho de 1964. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87 da Constituição Federal, Tendo em vista o que consta da exposição de motivos das empresas incorporadas ao patrimônio da União, e considerando os resultados da investigação sumária de que trata o parágrafo 1º do artigo 7º do Ato Institucional de 9 de abril de 1964, resolve demitir os seguintes empregados: 36 nomes, 36 artistas, 36 cidadãos, 36 nomes do rádio brasileiro retirados do cenário nacional. Dentre esses 36, apenas 2 continuam vivos e atuantes: Gerdau dos Santos e Gracindo Júnior. Memória viva daqueles dias históricos. Nesse dia, nós estávamos lá na rádio, eu me lembro de um artista que falou, que foi Jorge Veiga. Ele foi ao microfone e fez um pronunciamento, o caricaturista do samba, defendendo o presidente João Goulart. Eu me lembro disso. Me lembro de todos aqueles líderes também que chegaram na Rádio Nacional e fizeram seu pronunciamento em defesa do presidente da República, garantindo a Constituição brasileira. Eu me lembro também do momento em que, e sou grato a ele, ao Manuel Barcelos, que quando chegaram os fuzileiros navais, tomaram a porta do edifício da noite, subiram, tomaram a Rádio Nacional e acabou com a rede da legalidade. A jurisdição ali, a área era da Marinha, então foram os fuzileiros navais que entraram na Rádio Nacional. E o Manuel Barcelos, vendo ali a nossa preocupação de alguns artistas e vamos dizer assim, atordoados com aquela situação, o Barcelos chegou e disse: olha, eu vou levar você em casa, Gerdau, vou levar você também. Ele pegou os artistas que estavam ali, descemos com ele, ele botou no carro e nos levou para casa. Gerdau. Sim, Barcelos. Eu vou levar você em casa. Tá tudo muito perigoso. Os fuzileiros já invadiram o prédio, a rádio está sitiada. Não sei se quero ir, Barcelos. A Rádio Nacional precisa de nós. Ô, Gerdau, você pode ser preso. Você é advogado também. A gente precisa de você. Bem, mas tá bom. Eu vou. Gerdau, os militares estão em toda parte, na cidade toda. Olha, Barcelos, segue pela Praia do Flamengo. Melhor eu ir para a casa dos meus pais. Barcelos, o que está acontecendo ali? Que confusão é aquela? É a Uni, Gerdau! Eles estão invadindo a Uni! A União Nacional dos Estudantes? Como pode atirar nos seus próprios filhos? Canalhas! Era assustador, né? As pessoas estavam ainda, eu acho, com uma visão, uma manifestação heróica da nossa parte. Não tinha acontecido efetivamente, a gente não acreditava que aquilo tinha acontecido, né? Isso permaneceu um tempo, até que a gente viu que a barra era pesada, né? Muita gente realmente foi presa, de uma certa maneira, muito maltratados, né? Eu fiquei preso praticamente um dia só. Né? E tinha uma coisa muito engraçada, eu vou contar porque eu me lembrei disso agora. Eu me lembro que numa das manifestações de rua, etc., era comum a gente derrubar a polícia montada com bolinha de gude. Trouxe. Aqui tem muitas bolinhas de gude, todas que eu pude achar. Já sabe como faz, não é? Claro, eu conheço cavalos. A gente tem que rolar essas bolinhas por debaixo dos cascos dos cavalos assim que a polícia montada chegar. Os cavalos derrapam. Eu fico com pena dos cavalos, mas guerra é guerra. Avante, companheiro. Avante. Estou preparado. Que vem a cavalaria. Ei, garoto, eu te conheço. Não conhece. Conheço sim. Você faz equitação na Polícia Militar. Você não é o filho do Paulo Gracindo? Você conhece ele, companheiro? Claro que não. É, sim. Você é o Gracindo Júnior. Não importa. Estamos em lados diferentes. Vai pra casa, rapaz. Teu pai não vai gostar de saber que você está aqui nessa baderna com subversivos. Sai daqui. Você não vai me calar. Abaixa a ditadura.
Tendo em vista o que consta da exposição de motivos das empresas incorporadas ao patrimônio da União, considerando os resultados da investigação sumária de que trata o parágrafo 1º do artigo 7º do Ato Institucional de 9 de abril de 1964, resolve demitir os seguintes empregados: Heitor dos Prazeres, músico e artista plástico. Oswaldo Elias, radioator e humorista. Jorge Goulart, cantor. Sérgio Bica, operador de áudio. José Gomes Talarico, jornalista. Rodney Gomes, radioator. Jararaca, da dupla Jararaca e Ratinho. No dia seguinte, quando foi anunciado pelo Diário Oficial que os demitidos da Rádio Nacional, os jornais todos, demitidos artistas da Rádio Nacional, e tal, fulano, beltrano, aqueles nomes eles davam. Então nós tomamos conhecimento aí. Foi um escândalo, né? Foi um escândalo. Foi a imprensa foi logo toda. No dia seguinte, essa notícia. Logo depois tem a Marinque Veiga, que entra nesse barato também. Exato, a Marinque foi depois, mas nós fomos afastados. Nós só fomos chamados pelo inquérito policial militar para cada um ser interrogado, fazer o que é. Então, mas continuávamos aqui. Exatamente. Depois que tiraram a gente daqui, não me lembro exatamente quando. E tem um detalhe no depoimento do César de Alencar, ele dizendo que os comunistas estão voltando à Rádio Nacional. Esse tem o depoimento dele que nós temos guardado. Agora, o grande ponto no Brasil, eu vou citar isso agora, que está me lembrando aqui agora, é que o presidente João Goulart pregava reformas de base. O que era isso? Era a reforma agrária, a reforma do estudo no Brasil, era todos esses pontos que hoje todo mundo fala e todo mundo que é contra a fome na África, as crianças que passam fome na África. Quer dizer, todo mundo hoje é socialista, é esquerda, porque não tem um político que esteja contra isso. E o João Goulart, o presidente, que pregou as reformas de base e que nós apoiávamos, esse movimento social ganhou depois do golpe, e hoje todo brasileiro fala nisso, né? Considerando os resultados da investigação sumária de que trata o parágrafo 1º do artigo 7º do Ato Institucional de 9 de abril de 1964, resolve demitir os seguintes empregados: Edmo do Vale, sonoplasta. Palmeira Guimarães, jornalista. Jorge Viana, operador de áudio. Francisco de Assis Pires, operador de áudio. Mário Lago, ator e compositor. Souza Lima, jornalista. Carlos Carrier, cantor. Nora Ney, cantora. Fernando Barros da Silva, jornalista e advogado. Teixeira Filho, radioator e produtor. Wanda Lacerda, atriz. Emílcio Frois, radioator. Esse golpe de direita que houve no Brasil em 64, nós dizemos o seguinte: foi para acabar com a dupla Jararaca e Ratinho, porque o Ratinho ficou na rádio e o Jararaca foi demitido. É verdade essa história, é verdade. Um desconhecimento total, né, deles, quem caçava quem. Muito engraçado isso. Agora, eu estava querendo me lembrar e dizer a respeito disso. Talvez um dos homens mais importantes nessa época se chamava Oduvaldo Viana, né, um formador do teatro brasileiro. Foi a primeira pessoa que conheceu o Paulo Gracindo, colocou o Paulo Gracindo na rádio. Para mim, foi uma honra ser dirigido pelo Oduvaldo Viana. Depois vinha trabalhar com o filho dele, o Vianinha, o Oduvaldo Viana Filho, dirigi algumas coisas. E essas citações, né? Aí você tem Mário Lago, das pessoas mais importantes, não só da minha vida, como, né, do que é a arte brasileira, né? Como ator, como poeta, compositor, uma pessoa brilhante, comunista, né, antigo, preso umas 10 vezes. Ele morria de rir disso, morria de rir, vai me prender, prende aí. Todo mundo. Já tinha uma mala pronta para ir embora, para ser preso. Agora, houve uma pergunta, ele preso nessa época, na Revolução, perguntaram assim: como é que o senhor entrou para o Partido Comunista?
Ele pegou e respondeu assim: quem me convidou foi Carlos Lacerda, que era governador do estado e era pelo época golpe. era comunista. O Mário Lago era formidável. Ele mandou. Já que você falou do Lacerda, eu me lembrei do meu pai, que tinha esse antagonismo comigo. Ele era um lacerdista doente, né? Odiava exatamente Jangos e outras coisas. E eu tinha exatamente um ponto de vista contrário ao dele, né? Exato. Tanto é que eu participava de todas essas manifestações, ele morria de medo, obviamente, que eu ia me matar, e ao mesmo tempo pela minha posição política. Marion, cantora. Dias Gomes, dramaturgo. Mário Brazini, teatrólogo Fagundes de e Menezes, novelista. jornalista. Jairo Argileu, Geraldo locutor. Luz, radioator. Dalísio Machado, Carmen jornalista. Lídia, Oduvaldo radioatriz. Viana, dramaturgo. Newton da Mata, Jonas radioator. Garré, radioator Paulo e Grazioli, locutor. operador Antônio de áudio. Ivan, locutor. Ovídio Chaves, Paulo Roberto, jornalista. produtor e apresentador. Gracindo Júnior, Gerdaldo Santos, radioator. Brasília, 23 de julho de 1964. 143º ano da Independência e 76º ano da República. Assinado, Humberto de Alencar Castelo Branco, Presidente da República. O golpe militar e a demissão dos 36 empregados da Rádio Nacional transformam definitivamente os rumos do rádio brasileiro e abre portas para outras potências. Eu centralizava, convidava os colegas da rádio, esse é testemunha, o Gracindo, para as reuniões. Quando nós fomos demitidos, nós fomos logo querendo ir para outra rádio, formar um elenco de rádio teatro, que era a Rádio Bandeirante, que o Teixeira Filho foi comigo lá para a gente fechar negócio. E a informação que eu trouxe era a seguinte: ninguém quer se meter contra o governo, porque estão achando que é um desafio. Então nós não podemos fazer porque era um elenco, todo mundo nos apoiava, atores de teatro, e nós íamos fazer uma emissora e íamos lançar o Rádio Teatro, que era a Rádio Guanabara. Foi a primeira tentativa, nós não tivemos sucesso. Os artistas foram todos contratados pela TV Globo, por outras emissoras aqui, porque nós não conseguimos formar o nosso elenco, porque eram aqueles que foram demitidos da Rádio Nacional, permitiam um programa. Eles achavam que era uma ameaça. E a Globo, na realidade, a TV Globo, ela traz todo esse conhecimento da rádio. Se você prestar bem atenção, a Globo, em 65, ela faz a novela do nosso amigo Moisés Veltman. É toda uma herança dos novelistas, dos atores que foram para lá, do Dias como um escritor, do Mário Lago, do Paulo Gracindo, de mim. Então, vários atores vão para a TV Globo, vários... homens de esquerda. Os homens de esquerda. Os que escrevem, os que representam, os músicos, todos eles ganham esse trabalho. Os tempos passam. Depois de 20 anos, a ditadura cai. Antes disso, Gerdau dos Santos torna-se um advogado atuante para o processo de anistia e abertura democrática no país, até voltar para a Rádio Nacional. Gracindo Júnior torna-se um grande ator do teatro e da TV. Os dois permanecem na memória e nos afetos do público brasileiro. 2011, o Rádio Teatro está de volta. 2014, o Rádio Teatro está mais vivo do que nunca. Meu nome é Joyce Marino e eu sou radioatriz. Eu sou Luiz Otávio Moraes, radioator. Eu sou Lauro Góes, radioator e diretor de Rádio Teatro. Marília Martins, radioatriz. Nelly Coelho, radioatriz e produtora de rádio teatro. Júlio Daim, compositor de trilhas, sonoplasta e editor de rádio teatro. Eu sou Fabiano de Freitas, dramaturgo de rádio teatro. Eu sou Maurício Lima, radioator. Eu sou Nídia Ferreira, radioatriz. Léo Tucherman, sonoplasta e compositor. Eu sou Marcos Gomes, coordenador da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eu sou Chico Teixeira, gerente das rádios MEC e Nacional do Rio de Janeiro. E eu sou Gerdau dos Santos, um dos 36 artistas e técnicos perseguidos pelo golpe militar há 50 anos. E hoje volto ao microfone da Rádio Nacional como radioator. Presente. Eles não nos calaram. 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 Eles não nos calaram.
Você ouviu na série Contos no Rádio o docudrama Eles Não Nos Calaram, de Fabiano de Freitas. Pesquisa Marcos Gomes, Lauro Góes e Fabiano de Freitas. Depoimentos Gracindo Júnior e Gerdal dos Santos. No elenco, Joyce Marino, Luiz Otávio Moraes, Lauro Góes, Marília Martins, Nelly Coelho, Marcos Gomes, Chico Teixeira, Nídia Ferreira e Maurício Lima. Músicas originais, sonoplastia e finalização, Júlio Daim. Operador de áudio, Peter. Locução, Gláucia Araújo. Produção, Nelly Coelho. Coordenação e direção geral, Lauro Góes. Uma realização do Núcleo de Radiodramaturgia EBC e Soarmec, a arte da palavra no rádio. O Núcleo de Radiodramaturgia EBC e a Soarmec apresentaram a série Contos no Rádio.